abrisse em Lucas, capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Gosto muito de ler desta forma. Evangelho de Jesus, segundo os relatos de Lucas 13. Vamos ler e refletir do versículo 1 até o 9. Amém? Todos acharam? Lucas 13, versículo 1 diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidai-lhes que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Versículo 5: Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-o, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Versículo 9: E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos. Deus, nós te exaltamos. Entre tudo que já aconteceu, podemos sentir a sua presença e ver a sua glória no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós, mesmo não sendo merecedores de tamanha graça. Me diminua, Pai. Desejo apenas ser um instrumento em suas mãos e para a glória do teu nome. Assim oro e assim te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto eu tenho meditado e estudado nele já há algum tempo, e eu quero aqui refletir com os irmãos e pensar em algumas situações que aconteceram aqui. Não vou falar o tema da reflexão, mas ao longo da nossa conversa, acredito que Deus vai falar no seu coração justamente o que Deus está se referindo, justamente o que Deus está pontuando, justamente o que Deus está pontuando para aquela situação. Olha que interessante. O primeiro versículo diz assim: e naquele mesmo tempo. Que tempo? E naquela mesma ocasião, algumas traduções dizem. Que ocasião? A ocasião que nós voltássemos no capítulo 12, do versículo 35 ao 40, Jesus está falando do juízo vindouro. E é nesta ocasião, e é nesse contexto imediato, que chega até ele alguns, não fala ser judeus, mas alguns homens, algumas pessoas acreditam que judeus, para falar acerca de um acontecimento que tinha acontecido no templo em Jerusalém, que Pilatos havia feito. E o texto diz que estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. Alguns galileus
que era da província, claro, da Galiléia. Pilatos não estava na província da Galiléia, estava na província da Judéia. Quem tomava conta da província da Galiléia era Herodes. E aquelas pessoas chegaram até Jesus e fizeram esse questionamento, essa pergunta, e levaram essa notícia para ele. Nós podemos fazer uma pergunta: qual era a motivação? Qual era o intuito daquelas pessoas levarem esse fato para Jesus? Podemos levantar 3 motivações que levou aquelas pessoas a levar este questionamento, este fato, este evento para Jesus. Uma das situações é que Jesus se colocasse politicamente, uma das motivações possíveis é que Jesus se colocasse politicamente contra essa barbárie e se rebelasse também contra Pilatos. Essa era uma das motivações. A segunda motivação podia ser que as pessoas estavam alertando Jesus para que Jesus fosse cauteloso, porque Jesus vinha ensinando, vinha questionando e batendo de frente com os ensinamentos judaicos. Então, a segunda motivação era que ele fosse cauteloso. Mas a terceira motivação, a terceira via, acredito ser a mais viável, que era que Jesus pensasse como aqueles galileus que estavam oferecendo sacrifícios foram mortos. Por que eles foram mortos, assassinados? Aquelas pessoas estavam, na verdade, especulando sobre a morte daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam oferecendo sacrifício foram assassinadas e tiveram o seu sangue, a Bíblia diz que tiveram o seu sangue misturado com o próprio sacrifício que eles estavam oferecendo. E isso é muito interessante, muito interessante. Essa é uma das vias mais prováveis, é a especulação. E é interessante que isso estava na mente dos judeus, fazer esta conexão. E essa conexão ela está enraizada em nós. Nós temos a tendência de ver uma tragédia, de ver um acontecimento e pensar: nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Por que isso aconteceu com ela? Por que essa tragédia aconteceu com ela? E era justamente o que os judeus pensavam. Eles faziam uma conexão entre sofrimento e pecado. E aqueles judeus queriam saber da boca de Jesus qual era a real situação daquelas pessoas, a real situação espiritual daquelas pessoas. Era uma especulação. Aquelas pessoas queriam saber, mas eles queriam ouvir Jesus, pois Jesus tem alguns ensinamentos bastante profundos e eles chegam até Jesus. Mas olha que interessante, Jesus não entra na especulação daquelas pessoas. No versículo 2 ele diz assim: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. E aí ele reforça no versículo 3: não, vos digo antes, se vós não se arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aí Jesus não responde e faz uma outra indagação àquelas pessoas. Jesus agora cita um acidente. Olha que interessante, versículo 4: e aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai-lhes que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? E aí Jesus fala de um acontecimento que aconteceu lá em Jerusalém, na torre de Siloé. Já não é mais um massacre, já não é mais um assassinato em massa, e sim um acidente, sem intencionalidade. Jesus traz esse questionamento. Jesus não entra na especulação daquelas pessoas. E ele faz uma comparação. Será que aquelas pessoas que foram assassinadas, tiveram seus sangues misturados com o seu sacrifício, têm mais culpa do que aquelas pessoas que foram esmagadas naquele acidente, no meio daqueles ferros retorcidos? Já não eram mais galileus, eram pessoas da província de Jerusalém, da Judéia. E provavelmente a briga entre Pilatos e Herodes era justamente por causa desse evento que Pilatos cometeu. E Jesus, por ser um galileu, por isso que as pessoas chegaram nele. Olha, você viu o que Pilatos fez? O que você acha disso? Qual é a condição espiritual desse povo? Mas Jesus não entra nessa especulação. Muito longe disso.
Jesus, além de não entrar nessa especulação, ele traz essa situação de uma forma bastante interessante. Além dele falar do acidente da torre de Siloé, em comparação com aqueles que foram acidentados, no versículo 4 ele diz assim: e aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém. E aí no 5 ele reforça que é o versículo 3 repetido. Não, Jesus pontua de novo: não, vos digo antes, se vós não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Jesus pontua: todos de igual modo perecerão. Jesus não entra na especulação daquele pessoal. Jesus não entra no campo político daquele pessoal. Jesus não cita se aqueles massacrados têm mais culpa do que aqueles que foram acidentados. Não. Jesus não faz isso. Mas Jesus agora ele faz uma indagação para aquelas pessoas. Ele traz aquela preocupação que aqueles judeus tinham, aquelas pessoas tinham com aqueles que tinham morrido no massacre, para uma preocupação pessoal. Ele traz uma preocupação para si mesmo. Versículo 5: não vos digo que antes vós se arrepender todos de igual modo. Jesus está dizendo em outras palavras: olha, ao invés de vocês ficar preocupados com quem está sendo assassinado, olhem para dentro de você. Para de se preocupar com o outro. Para de apontar o outro. Para de medir o outro. Olha para dentro de você. Examine si mesmo. Examine a sua alma. Examine o seu coração. Olhe para dentro de si, ao invés de olhar para aqueles que foram massacrados. Jesus cita um acidente sem intencionalidade para fazer alguma comparação, para que eles pensassem: olha, aqueles que foram massacrados, que caiu a torre de Siloé, todos de igual modo. O ponto principal que Jesus pontua é: se não se arrepender todos de igual modo, perecerem. Jesus está falando para aquelas pessoas de outra forma: enfrente o seu próprio pecado. Não tente encontrar pecado no outro. Não tente avaliar a vida espiritual do outro. Veja o pecado que está dentro de você. Examine a si mesmo. Não tente encontrar pecado maior no outro. Veja o pecado maior que está em você. Tente encontrar. Não tente encontrar refugos, saídas, mas olha para dentro de si. Em outras palavras, Jesus olha: não, pontua, não, nem aqueles e nem esse. A resposta de Jesus traz um assunto para você: cuide do seu coração, avalie o seu coração, examine si mesmo. Para de tentar avaliar o outro, para de tentar examinar o outro, para de tentar medir a vida espiritual do outro. Olhe para dentro de si. O versículo 5 diz assim: não vos todo antes se arrepender, vós não se arrependerdes todos. Jesus disse: nem aqueles, nem esse, mas todos. Aqui me faz pensar uma coisa: diante das tragédias da vida que elas vão acontecer, elas justamente acontecem para que nós possamos avaliar. Poderia ser eu. Há algum tempo atrás, eu já falei isso daqui, eu estava caminhando na frente da 3M e por 10 metros um homem se perdeu com um carro, deu um mau súbito nele, acredito que foi um AVC, um desmaio, e ele passou 10 metros de mim com um Honda. E se ele me atropela, ele tinha me esmagado no paredão. Eu estava caminhando justamente do lado da pista na calçada. E eu paralisei assim. Foi a primeira coisa que eu pensei, meus irmãos, foi na minha salvação. A primeira coisa que eu pensei: 10 metros ele passou de mim, bateu e eu fiquei paralisado. A primeira coisa que eu pensei foi na minha salvação. Diante das tragédias da vida, diante dos acontecimentos da vida, nós precisamos avaliar nós. Os historiadores dizem que Lutero, ao presenciar um amigo ser fulminado por um raio, correu e foi cuidar da sua vida.
Lutero viu seu amigo ser fulminado por um raio. Eu li isso em um livrinho que eu tenho em casa chamado Os Últimos 100 Metros. Nós estamos nos últimos 100 metros. E um livro fininho, mas muito interessante. E ele faz esse relato, que Lutero presenciou a morte do seu amigo e correu para consertar a sua vida, para avaliar a sua vida, para ver o direcionamento da sua vida. Deus não ama menos aqueles que morreram no massacre do que aqueles que morreram na Torre de Siloé, do que a mim e a você. Não existe diferença de amor. Deus ama todos de igual modo. Não há diferença. Não há diferença. Mas Jesus pontua: não, essas pessoas que sofreram não são mais pecadoras do que aquela ou do que aquela. Pense em você. Avalie sua vida. O arrependimento é o único escape para a tragédia da vida. Jesus pontua: o arrependimento é o único escape para a maior tragédia da vida. Precisamos nos arrepender verdadeiramente. Se nos arrependermos, nós pereceremos, assim diz a sua palavra. Você e eu não somos melhores do que ninguém. E não seremos, não temos como avaliar. Nós já nos perguntamos se já nos arrependemos verdadeiramente. Já fizemos essa pergunta para nós. Você conhece o seu pecado? Reconhece o seu pecado? Ou tenta justificar? Você tem tristeza pelo pecado? Ou você tem deleite? Já concordou que você peca? Já abandonou o seu pecado? E agora Jesus, ele faz uma transição para uma parábola da figueira estéril. E essa transição ela é muito interessante. Ela nos mostra de maneira prática o verdadeiro arrependimento. E o que me mostra logo no versículo 6 e 7, a primeira coisa que Deus outorga quando Ele concede privilégios espirituais dele, Deus espera frutos. Aquele qual Deus outorga, concede privilégios espirituais, Deus espera frutos. É isso que Deus vai falar aqui agora. Vocês querem saber de uma forma prática, de um verdadeiro arrependimento? Eu vou contar uma parábola para vocês. Logo no versículo 6 e 7 nós já encontramos algumas coisas bastante interessantes, que diz assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto, não achou. Versículo 7, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Lá em Jerusalém, por ser um terreno bastante difícil, é disputado palmo a palmo para se plantar. E lá, quando eles plantavam vinhas, eles plantavam figueiras no meio das vinhas. Essa figueira representava Israel. Agora, essa figueira representa eu e você. Essa figueira representa a igreja. Preste atenção, irmãos. Há 3 anos ele vinha procurar fruto e não achou. E se nós escorremos o texto, ele diz, ele dá uma sentença aqui. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos já havia um tempo que havia plantado e não tinha frutos. Esta figueira representa eu e você. Aquele que Deus
chamou, aquele que Deus plantou, aquele que Deus trouxe, escolheu e resgatou. Privilégios espirituais. Ele deseja frutos. Já havia um tempo, já tinha passado um tempo, ela estava, segundo o texto, inutilmente. Ela estava exaurindo o sol, ela estava extraindo o nutriente do sol. E veio uma sentença: cortar. Mas é interessante que nós aprendemos que Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele nos escolheu. Ele nos restaurou. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos salvou. Deus, Ele cuida de nós. Deus tem nos dado a sua graça. Deus nos deu o teu Filho. E Ele espera de nós frutos. Esse mesmo Deus que dá tudo isso, agora Ele espera frutos. Ele tem o direito de cobrar frutos. A inutilidade é um convite ao desastre, meus irmãos. Tudo aquilo que só extrai é impossível sobreviver. Tudo que só extrai é impossível sobreviver. Não vai. Versículo 7. Vamos repetir. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos vem procura fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Tem uma sentença. Irmãos, figueira não é árvore de madeira. Figueira não é árvore de folhas. Figueira não é árvore de sombra. Figueira é árvore de frutos. E frutos é que Deus espera dela. Você tem frutificado para a glória de Deus? Deus espera fruto de nós. Ele não se contenta com apenas folhas. Deus espera frutos. Como você prova o verdadeiro arrependimento? Como nós conseguimos discernir isso? Frutificando para a glória de Deus. Mas olha, irmãos, Deus em sua infinita graça e misericórdia. Olha o versículo 8. Houve uma sentença, mas olha o versículo 8. Oh Jesus, e respondendo ele disse: Senhor, deixa-me mais um. Deixa-me este ano, até que eu escave e esterque. Irmãos, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, Deus tem adubado o nosso coração, Deus tem adubado a nossa alma, Deus tem adubado, Deus tem nos alcançado, para que nós não perecemos e sim frutificamos. Maravilhosamente. Irmãos, sabe por que ainda nós estamos em pé? Sabe por que ainda nós não fomos consumidos consoante os nossos pecados? Porque a misericórdia de Deus se renova. E a intercessão de Jesus. Esse é o motivo para o qual Deus ainda não nos trata segundo os nossos delitos. Maravilhosamente, Jesus intercede por nós. Deixa mais um pouco. Deixa mais um pouco. Deixa mais um tempo. Eu vou escavar a raiz, vou adubar. E olha, irmãos, às vezes escavar dói. Vai tirar a terra, pega na raiz, machuca, dói. Mas as providências de Deus, mesmo dolorosas, mesmo carrancuda, ainda são a misericórdia de Deus sobre nossa vida e nosso coração. Maravilhosamente ele diz, respondeu ele: Senhor, deixa mais um pouco, deixa mais um tempo, até que eu escave, até que eu adube. Jesus ainda acredita em mim e você. Aleluia, glória a Deus.
Ele não desiste de nós, nós é que nos afastamos dele. Irmãos, no momento da intercessão aqui, Deus fez eu lembrar de um filme na minha vida, onde que eu estava, o que eu era, e onde eu estou hoje com Deus. Glória a Deus. Eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu não sou mais quem eu era. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Frustrando Deus? Deus espera frutos, e esses frutos precisam permanecer. Figueira, quando dá frutos, ela não recolhe o fruto. O fruto permanece, cresce, alimenta, frutifica. Deus espera frutos de nós. Jesus intercede por nós, deixa mais um ano, deixa mais um pouco. Eu morri por Ele, deixa mais um pouco. Ele continua intercedendo por nós. E Ele vai continuar intercedendo. Ele não desiste. O amor de Deus foge do nosso raciocínio humano. Apesar das nossas falhas, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Deixa mais um pouco. Eu vou estercar, eu vou adubar essa alma, eu vou adubar esse coração. Glória a Deus. O que mais Deus precisa nos dar? Nos dá a sua graça, nos deu a sua palavra, nos dá a sua misericórdia, nos deu o seu Filho. O que mais? Ele precisa ver frutos. O que mais Deus ainda precisa nos dar? Existe uma oportunidade final. Versículo 9. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás a cortar. Olha aqui, irmãos. Jesus é impressionante como Jesus trabalha. Vem aqui uma segunda oportunidade. Nós não temos o direito de abusar da vontade de Deus. Não temos. Nós não temos o direito de abusar da graça de Deus. Se não dermos frutos, a ruína vai ser total. Olha o que o texto diz no versículo 9. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás a cortar. Sabe o que me impressiona nessa palavra, irmãos? Sabe o que mais me impressiona nessa palavra? É que eu não sei o desfecho dela. Jesus não contou o desfecho dela. Se depois de um ano ela frutificou. Sabe por quê? Essa figueira é você. Essa figueira é você. Jesus deixa em suspense, porque ela espera de você e eu frutos. Nós precisamos dar frutos. Frutos genuínos, de verdadeiros arrependimentos, que glorifiquem o nome do Senhor. Preste atenção, irmãos. Essa palavra não termina. Jesus deixa em suspense. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandará cortar. Mas ficou mais um ano. Deixa. Eu não sei o desfecho dela. Essa figueira sou eu e você. E quem pode dar a resposta é só você e só eu. Só quem pode dar essa resposta é eu e você. Se nós vamos dar frutos ou um machado do juízo. Só você pode dar essa resposta. Sou eu e você.
Mateus capítulo 3, versículo 8. A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. E João Batista pregava o arrependimento verdadeiro. João Batista dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. João Batista foi preso. João Batista foi morto. Jesus continuou a mesma pregação no capítulo 4. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa figueira sou eu. Essa figueira é você. Só essa resposta é você que dá em particular com o Senhor. Essa resposta sou eu que dou em particular com o Senhor. Se darei frutos ou se não achar de juízo. Há uma sentença aqui, irmãos. Há um juízo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Pastor.